Então, como a tia Amanda tinha falado anteriormente, agora a gente vai fazer a atividade sobre o pintor Pablo Picasso, tá bom? Eu vou explicar cada passo da nossa atividade. Aí você vai pesquisar lá no texto que eu dei pra vocês, tá bom? Primeira pergunta, onde nasceu Pablo Picasso? Aí você vai marcar aqui. Pablo Picasso era uma das opções A, B, C ou D, tá bom? Número 3, com quantos anos Pablo Picasso começou a pintar? Considerando a fase rosa, complete. Nessa fase, os temas principais são figuras eram dois tipos de figuras que estão relacionadas a essa fase rosa. Qual foi? E número 5, leia com atenção e coloque V ou falso. Primeiro parênteses, o novo estilo de pintura de Picasso ficou conhecido como cubismo. Em suas pinturas cubistas, Picasso representa figuras por inteiro e com texturas. O cubismo é mais importante da história da arte moderna? E número 6, durante o século XX surgiram diversos grupos de artistas que se reuniam para criar manifestações e propor mudanças na produção artística feita até o período. No início do século XX, Pablo Picasso, um grande artista espanhol, foi um dos precursores do cubismo, movimento que tinha como característica a deformação de imagem. Escreva quais são as características do cubismo. Lembra? Eu falei no vídeo para vocês e também tem na folhinha de vocês. E a número 7, Picasso foi um dos grandes nomes do cubismo na Europa. Marque a imagem da pintura feita por ele. Só tem uma, tá bom? Então, só uma que você vai marcar. Coloquei um pensamento para vocês. Picasso e o cubismo. O cubismo é a arte de pintar composições novas com elementos tomadas de empréstimo. Não a realidade da visão, mas a realidade da consciência. Guillaume Apollinaire é um pintor cubista também. Ok? Essa vai ser a nossa atividade de arte, tá bom? Já já eu volto para explicar a atividade de história. Agora, a tia Amanda vai explicar a nossa atividade, atividade de história, tá bom? Essa daí também que foi junto com o plano de aula com a atividade de arte, tá? São duas atividades. Primeiro, número 1. Complete os espaços em branco do texto 1, com as palavras do quadro abaixo. Aqui eu separei várias palavras, tá bom? Passado, fonte histórica, permanência, mudança, estuda, trabalho, presente, história, vestígio e informações. Todas essas palavrinhas vocês vão preencher esse pequeno textinho aqui, tá bom? Número 2. Leia o texto abaixo, depois responda as perguntas. O texto é: os idosos. Envelhecer é uma grande vitória. Significa estar vivendo há muito tempo, já ter passado por várias experiências e testemunhado inúmeros acontecimentos. Conviver com idosos é um privilégio, pois temos a possibilidade de partilhar toda essa memória, esse conhecimento, só vamos ajeitar aqui, acumulado sobre o mundo. Para a história, os idosos significam uma oportunidade única para recuperar informações sobre o passado. Mais do que isso, é a chance de preservar testemunhos e experiências de sujeitos que em sua memória nunca tiveram a oportunidade de registrar o seu modo de vida e sua história. Ao trabalhar com o relato de pessoas idosas, aí é a pergunta, tá bom? O historiador estará utilizando uma fonte. Que fonte? Oral, textual ou da visão? Tá bom? Número 3. Com base em nossos estudos sobre fontes históricas, leia o texto abaixo e faça o que se pede. Quando eu nasci, meu pai logo se encarregou de registrar esse acontecimento. Sem perder tempo, buscou a máquina fotográfica, a filmadora e, cheio de emoção, foi para o hospital com a minha mãe registrar tudo. Em seguida, ligou do celular para os meus avós, avisando que estava tudo bem. Foi ao jornaleiro comprar o jornal do dia e a revista da semana. Tudo isto para registrar o que se passou durante o dia e a semana do meu nascimento. Tudo iria fazer parte do meu álbum. Já na semana seguinte, bem cedinho,
O meu pai foi ao cartório registrar o meu nascimento, isto é, providenciar a minha certidão de nascimento. Pronto, desde então sou um cidadão brasileiro. Pergunta: o principal assunto abordado no texto foi o nascimento da criança, a confecção do álbum do nascimento, a divulgação do nascimento da criança ou a certidão de nascimento. Letra B. Identifique as fontes históricas citadas no texto e classifique-as. Tem várias fontes aqui. Eu quero o nome da fonte e ao que ela se refere, tá bom? Número 4. Leia atentamente a tirinha abaixo e responda as questões. As questões abaixo, desculpa. Mafalda, você tem alguma revista em quadrinhos para me emprestar? Tenho esta que meu pai me deu. Vidas exemplares, o que é isso? É a vida de pessoas que fizeram coisas pelo bem da humanidade. Obrigada, eu quero me distrair e não me sentir insignificante. Sempre é um humor, né? Sempre uma coisa engraçada. Então, pergunta: qual é o assunto da tirinha? B. O que estuda a história? Letra C. Podemos afirmar que apenas as vidas exemplares citadas na tirinha fazem parte da história? É uma resposta bem pessoal, tá bom? Mas tem que ter coerência com o texto. Número 5. Cite 2 exemplos: patrimônio histórico, cultural e ambiental. E a número 6, coloque na pirâmide abaixo a sequência correta das seguintes camadas sociais do Egito. Eu já mencionei algumas aqui. Aí você vai organizar aqui na pirâmide aonde todos esses nomes ficam, tá bom? Escribas, camponeses, soldados, nobreza, escravo, faraó e artesãos. Onde eles se localizam aqui? Sobre a civilização egípcia, escreva como se formou essas primeiras civilizações, ou seja, como se originou, da onde que é, se formou através de quê, tá bom? Relembrando nossos estudos sobre o Egito Antigo, complete. As pirâmides elas são o quê? Servem para quê? A religião deles era qual? Qual é o nome da religião? Os escribas eram pessoas. Pessoas o quê? Essas pessoas eram responsáveis pelo quê? Você vai escrever aqui. Os 3 rios mais importantes eram. Eu quero só os 3 rios importantes. O faraó e os membros da elite providenciavam que seus corpos fossem o quê? E o sistema de governo chama-se? Qual o nome do tipo de governo deles? Tá bom? Muitas e muitas saudades. Bons estudos, beijos da tia Amanda Muniz. Até daqui a pouco no nosso gabarito, tá bom?